segundo bloco da noite de hoje, agora alternando o assunto, né? Saímos da parte de suporte ao usuário e vamos aqui para um assunto que, como nós já estamos acostumados a toda terça-feira, saímos de uma janela, clicamos em outra e o assunto continua sendo tecnologia, porém com uma abordagem diferente, né? Saímos da esfera aqui de atendimento direto a pessoas, que é aquilo que nós sempre enfatizamos nas aulas de suporte ao usuário, e agora a gente dá um giro aqui de 180 graus, né? Porque se dermos um giro de 360, pararemos no mesmo lugar. E aqui vamos falando de sistemas de informação. Primeiramente, antes de entrarmos no assunto de hoje, para quem leu a chamada na aula, só fazer um breve retorno à aula da semana passada, onde eu disponibilizei o tempo da aula para que vocês concluíssem a nossa primeira tarefa avaliativa em sistemas de informação. Eu não vi todos, tá? Vi boa parte. Até onde eu estava acompanhando, o pessoal seguiu direitinho, colocou a introdução. Mesmo quando não foi muito extenso, mas percebi que tiveram um trabalho de ler, repito, não vi todos, tá? Mas todas as nossas observações no enunciado da tarefa, pelo menos os que eu visualizei na íntegra, procuraram atender às solicitações, tá? Observaram o conteúdo, retiraram de mais de uma fonte diferente, consultaram pelo menos 3 referências, colocaram uma introdução para o assunto, referenciaram também uma conclusão. Então, assim, a princípio, pelos que eu vi, deixo aqui o meu reconhecimento, pessoal. E, mais uma vez, reforçando que quando nós orientamos uma atividade com um teor de pesquisa e colocamos essas observações, não é apenas para gerar trabalho, não é ocupar o tempo de vocês, mas sim aproveitar o tempo, tornar uma pesquisa de fato produtiva, que ela possa trazer, porque o objetivo de uma pesquisa, aproveitando o assunto da aula, que é sistemas de informação, toda pesquisa é uma fonte, aliás, toda não, né? Deve ser uma fonte informativa. Qual o objetivo de fazer uma pesquisa que não lhe retorna informações, que não lhe retorna conhecimento? Então, a ideia é essa, tá? Então, para quem eu realmente já vi e reconheci ali, ficou bacana, muito legal para vocês terem atentado aos detalhes, porque, como eu sempre digo, detalhes fazem toda a diferença, principalmente para quem faz questão de fazer as coisas diferente, né? Bom, voltando aqui para a aula de hoje, né? O assunto de hoje, para quem leu aí a chamada no canal, vou até seguir aqui compartilhando a tela com vocês. Já estamos gravando. Para quem adentrou depois e eu não cumprimentei, boa noite. Compartilhando a tela. E não sei se vocês já perceberam, né? Todas as vezes que nós conseguimos dar um teor mais dialogado, quando nós conseguimos contar com a participação de vocês, mesmo que pelo chat, nós conseguimos uma dinâmica um pouquinho mais interessante. Eu acho super válido isso. Vamos ver se a gente consegue fazer da mesma forma aqui, embora, né, o assunto que nos traz nesse segundo bloco é um pouco mais conceitual, porque trabalha com sistemas de informação corporativo, né? Então, os exemplos são mais específicos, mas vamos lá. Retornando aqui à chamada para a aula, eu gostaria de atentar ao enunciado. Vamos lá. Não sei se os senhores chegaram a ler. Então, a pauta para a aula de hoje, seguindo o roteiro do nosso plano de curso, nós já abordamos aqui com vocês o conceitos de sistema de informação, conceito de informação, de dado, metadado, conhecimento e inteligência, né? Que é aquela questão do conhecimento em nível estratégico, é quando o conhecimento gera, digamos assim, estratégia, e aí ele se torna inteligência, né? Então, dentro do que nós temos para falar hoje, o tópico está relacionado a empresas e sistemas de informação, né? E esses tópicos aqui fazem parte deste contexto empresarial em sistemas de informação, né? Quando eu falo empresas, e aí eu gosto também de colocar também
um contraponto, né? Porque nem todo mundo que está aqui vai trabalhar numa multinacional, nem todo mundo que está fazendo o curso aqui estará no meio corporativo. Então, assim, conceito de sistemas de informação, já disse isso, mas vou repetir, ele não é específico ao universo corporativo, tá? Pequenas e médias empresas, qualquer um de vocês aqui tem acesso sempre a sistemas de informação. Acabamos de citar um exemplo aqui na aula anterior, aonde, por exemplo, um sistema de gerenciamento de helpdesk, ele é um sistema de informação. E não precisa ser, digamos assim, informação sobre negócios, sobre estatística financeira, nada disso. Todo conjunto de dados informatizados que estão ali sendo retroalimentados dentro de um programa, de uma aplicação, tem-se ali o exemplo funcional de um sistema de informação. E a aula anterior, repito, foi um exemplo disso. Nós temos sistemas de informação corporativo, grandes, né, em multinacionais, ou em grandes estatais, rodando aí, digamos assim, por vários lugares do Brasil afora. E nós temos sistemas de informação que são locais ou de uso específico, né? Então, enfim, não precisamos estar, digamos assim, sobrevoando multinacionais e grandes empresas para que vocês entendam o que nós estamos falando aqui. E eu faço questão de colocar dessa forma para que a gente aproxime a fala, porque a aula não fique tão distante, para que ela não fique numa tela de cinema e vocês assistindo como telespectadores. Não é isso. Um simples software de gerenciamento de acompanhamento de helpdesk, que é um sistema de informação. O NSA, que vocês acompanham aqui pela escola, é um sistema de informação. O Microsoft Teams é um sistema de informação. Então, isso faz parte do nosso cotidiano. Porém, quando vamos atuar, né, pontuar processos gerenciais, classificação e definição de informações, utilização de sistemas de informação no planejamento, padrões organizacionais e implicação nos sistemas e indicadores de qualidade, aí a gente já começa a ir para um patamar um pouquinho maior, né? Mas, enfim, não importa o tamanho da organização, o tamanho do contexto onde ele está sendo aplicado, o objetivo é sempre o mesmo, tudo bem? Então, abrindo aqui só esperar uns minutinhos, que muitas vezes eu abro uma janela e demora um tempinho para abrir para vocês. Mas aquela pergunta de sempre, né? Vocês estão visualizando o conteúdo da minha página aí? Alguém me dá um retorno, por gentileza, para que eu possa seguir. Cavalheiros, senhoritas, estão me ouvindo e acompanhando visualmente pela tela? Sim. Obrigado. Então, vamos lá. O conceito de sistemas de informação já foi passado para vocês, então não preciso repetir, tá? Eu estou aqui com vários sites em aberto, depois eu reúno isso numa apresentação e disponibilizo. Por sinal, na aula passada eu acabei não postando a apresentação do projeto, depois eu posto para vocês, juntamente com o formulário. Então, aqui, conceito de sistema de informação, e vamos lá. Sistemas de informação em nível gerencial, né, pessoal? Nós já comentamos aqui que dentro de empresas, vamos lá, de um porte maior, uma multinacional, enfim, você tem os sistemas de informação funcionando da mesma forma que empresas pequenas, né? O que você tem de diferente aí é a dimensão, a abrangência, o alcance e a maneira, né, digamos assim, como isso atua. E aí nós temos alguns conceitos hoje, que também serão abordados, mas que não tem como a gente já abordar, que colocam as coisas num patamar ainda maior devido ao fenômeno, né, expansivo das telecomunicações, né? Então, a internet, que não é novidade, mas ela deu a globalização, né, que é esta conexão comercial que existe no planeta hoje, em termos de economia, em termos políticos, em termos
político-econômico, né, onde o mundo todo acaba tendo uma repercussão entre si, né? Então, enfim, o que acontece no Ocidente vai repercutir no Oriente. Então, a gente vive, né, num planeta globalizado e que, através das telecomunicações, mais especificamente internet, nós, além de globalizados geopolítica e economicamente, nós estamos também interconectados por sistemas, porque a internet é uma conexão de várias redes e várias redes que acessam também sistemas de informação. Então, de um modo geral, nós estamos atuando o tempo todo sobre sistemas de informação. A companhia elétrica que fornece eletricidade para nós todos os dias tem um sistema de informação com todo o cadastro nacional. Obviamente, em cada região você tem uma subsidiária, né? Nós temos aqui na nossa região, se não me falha a memória, é a CPFL, tem outros estados que têm outras companhias. Então, você tem vários, ao longo do nosso dia, na nossa realidade cotidiana, vários sistemas de informação que interagem o tempo todo, né? Nós temos, por exemplo, como disse aqui, um morador de Praia Grande, se você precisar consultar aí as suas informações tributárias, você acessa hoje o portal da cidade aqui, da prefeitura, e você consegue consultar aí o seu IPTU, né? De repente, se o carnê já chegou, se não chegou, se você vai pagar online, não vai. Então, nós temos em todas as escalas, seja governamental, seja particular. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou alguém falou alguma coisa aí no áudio, queria perguntar, tirar alguma dúvida, participar de alguma maneira? Eu acho que eu escutei alguma voz aí. Não? Posso continuar? Então, beleza. Então, nós temos, como eu estava seguindo aqui, né? Os sistemas de informação estão aí. Como disse, em todos os aspectos, tudo que nós pegarmos agora aqui no nosso momento está atrelado a um sistema de informação. A escola, com o sistema de gerenciamento acadêmico, que é o INSA, nós temos toda a parte de cadastros de vocês no Estado, que são os sistemas da Prodesp, tudo funcionando de forma online, tudo isso são sistemas de informação. Quando vocês se matricularam para o vestibulinho aqui da ETEC, que na verdade não foi um vestibulinho, né? Não houve processo seletivo, e sim, aliás, houve, né? Houve um processo seletivo que foi a análise de currículo de vocês. Mas a inscrição para participar desta análise foi feita no site online diretamente com a Prodesmo. Então, toda a vida das sociedades contemporâneas estão rodando sobre sistemas de informação. Detalhe, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com ficção científica, não estamos aqui fazendo nenhuma referência ao filme Matrix, nem ao Exterminador do Futuro, não há a Skynet e nenhum sistema dominando nossas mentes, não é nada disso. Eu só quero trazer o assunto da aula para a realidade de vocês. Isso aqui não é distante. Todos nós usamos todos os dias sistemas de informação. Ponto. Eu peguei vários exemplos aqui. Prefeitura, companhia elétrica, saneamento básico, a parte enfim, tudo. Tributação, tudo que nós fazemos hoje passam por sistemas de informação. E aí nós temos um termo que será assunto de uma aula específica, mas já que estamos falando aqui de processos gerenciais, às vezes eu sou obrigado a dar um salto um pouquinho à frente para poder trazer alguma coisa diferente para gerar novidade, né? Porque já estamos falando que sistemas de informação está em tudo, então tem um termo aqui que será assunto nas próximas aulas, mas que está diretamente ligado com esse momento agora, que é a chamada convergência tecnológica. Convergência tecnológica. Opa, acabei pegando aqui em espanhol, não é essa a ideia, não.
não vou nem pegar conteúdo escrito, né? Eu vou pegar imagens aqui pegar uma imagem aqui que possa simbolizar, qualquer imagem aqui simboliza o assunto que norteia o que vamos falar aqui, né? Processos gerenciais. O que é um processo gerencial? Dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, dentro de uma organização, você tem ali níveis, né? Níveis de decisão, níveis hierárquicos, você tem supervisores, você tem chefes de departamento e você tem os gerentes. Os sistemas de informação que operam, né, em nível gerencial, eles geram informações para essas funções, que obviamente terão impacto sobre todo o restante da empresa, no nível hierárquico acima e, obviamente, abaixo. Paralelo a isso, nós temos hoje uma expressão muito comum para se dirigir a algo que também é tão claro, tão evidente para a nossa realidade quanto o oxigênio que nós respiramos, né? Que é a chamada convergência tecnológica. Alguém já ouviu esse termo em algum lugar? Acredito que sim. O que significa convergência tecnológica, né? Então, tirando a palavra tecnológica, né, que provém de tecnologia, né? A palavra convergência, convergir, quando você pega, por exemplo, né, várias ruas que dão no mesmo lugar, né, vários caminhos que seguem para o mesmo destino, isso é uma convergência. Quando você toma, digamos assim, várias direções que indicam um único sentido para se conectar em um único ponto, há uma convergência. Tá ok? E quando falamos em convergência tecnológica, é o mesmo que acabamos de citar como exemplo aqui. Você pegar dois caminhos diferentes, mas que vão dar no mesmo lugar. Então, assim, eu posso estar usando um smartphone, eu posso estar usando uma Smart TV, um computador de última geração ou simplesmente um supercomputador ao estilo da NASA. Mas todos eles hoje convergem tecnologicamente para a questão das telecomunicações. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de automação residencial, passou. O que é uma automação residencial? Falei de convergência tecnológica, tecnologias que vão para o mesmo lugar, ou tudo direciona para um único ponto. O que tem em comum hoje entre uma Smart TV, um smartphone, um tablet e um notebook durante uma aula aqui remota, pessoal? A conectividade. A internet hoje está colocando tudo no mesmo barco, tudo dentro do mesmo oceano, na mesma corrente marítima. Então, tudo isso significa convergência tecnológica, ou seja, você tem diversos dispositivos, vários dispositivos, que convergem para o mesmo lugar. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que tudo isso torna a vida mais fácil. O lado ruim é que você passa a ter uma dependência ou uma codependência, porque já que estamos convergindo, estamos indo todos no mesmo barco, na mesma direção, usando a mesma linha de tecnologia, significa que a gente passa a codepender da mesma forma, né, da mesma tecnologia. Então, um outro termo aqui, e aí eu vou interagir, eu vou até voltar aqui para a sala, porque se eu ficar falando sem ver vocês, eu acho que vocês dormem aí. Então, vou até voltar aqui para vocês, para o negócio ficar um pouquinho menos digital e mais analógico, tirar aqui a apresentação para poder fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento. Eu estou citando aqui o termo convergência tecnológica para falarmos aqui de sistemas de informação em nível gerencial, né? Porque o sistema de informação aqui dentro de uma multinacional em nível gerencial, ele utiliza a mesma tecnologia, de fato, que a gente utiliza para qualquer coisa, no NSA, são sistemas de informação. E aí eu vou fazer, como eu comentei para vocês aqui, a respeito da convergência tecnológica. Todas as tecnologias hoje estão usando a mesma coisa.
conectividade, que é o conceito de estar conectado a uma rede maior que lhe permite acessar recursos em qualquer lugar do mundo. Tudo bem? E esse fenômeno das telecomunicações chamado internet tornou tudo isso possível. E aí eu citei aqui a convergência tecnológica e vou citar um outro tema aqui que eu quero compartilhar e provocar vocês. Internet das coisas. Já que eu citei convergência tecnológica, onde vários dispositivos convergem, o uso da tecnologia de conexão, o que vocês me dizem de internet das coisas como parte integrante de sistemas de informação? Todo mundo sabe o que é internet das coisas aqui? Deixa eu habilitar o chat aqui para ver se vocês participam comigo aqui. Opa, tem um Samuel aqui que respondeu tudo acesso à internet. Pá, beleza. É que quando eu estou com a tela compartilhada, gente, eu não consigo ver aqui o chat, tá? Porque fica a minha tela, eu não consigo ver. Mas vamos lá. Internet das coisas. Quem é que se habilita a colocar aí alguma coisa no chat para que a gente possa interagir aqui em comum, né? Para que a gente possa participar, senão fico eu falando e fica muito disperso isso aqui. Eu quero que vocês participem comigo. Participem aí no chat. Internet das coisas. Qual é a referência, qual é a noção que vocês têm sobre internet das coisas? Samuel, Maurício, Fabiana, todos que estão aqui. Alguém me dê uma luz aqui, alguém participe comigo. Não me deixem só aqui nesta noite de terça-feira. Opa, o Eliseu já respondeu aqui. Tudo conectado? Internet das coisas significa tudo conectado? Perfeito, perfeito. Basicamente, seria a casa toda conectada. Tá ok, Alexandre. Vamos lá, deixa eu aproveitar aqui o gancho do Eliseu e do Alexandre para que eu possa, a partir dos dois aqui, desenvolver o raciocínio. Tanto o Eliseu como o Alexandre responderam, tá? E não está errado. O Eliseu, o contexto, o conceito que ele tem aí de internet das coisas significa tudo que está conectado. Perfeito. E o Alexandre, basicamente, seria a casa toda conectada. Samuel colocou embaixo aqui, acho que é um ambiente onde se pode acessar tudo. Então, vamos lá, vamos resumir os três aqui, né? Internet das coisas é um segmento aí que não é que surgiu, né? A partir do momento que a convergência tecnológica, né, que é o fato das tecnologias sinalizarem para a mesma direção, que é estarem conectadas a uma rede maior, esta convergência tecnológica, onde todo mundo busca estar conectado, cria, né, este rótulo, esse nome, né, Internet das Coisas, ou seja, são esses dispositivos, entre aspas, essas coisas que estão conectados à internet. E a pergunta que eu faço para vocês, para quê? Para que a internet das coisas? O que você ganha colocando a internet nas coisas? Por que da internet das coisas? O porquê da convergência tecnológica? Por que as coisas estão conectadas, gente? A Tainá colocou uma funcionalidade aí, tudo relacionado a uma pesquisa como uma rede doméstica. Mais ou menos, Tainá, mais ou menos, né? No segmento o chamado para a informação vir mais rápido, pode ser, Heitor. A internet das coisas, né? As coisas conectadas à internet, eu vou explicar isso fazendo mais uma pergunta para vocês, né? Nós também estamos conectados o dia todo, não estamos? Ou praticamente a maior parte do tempo, não estamos conectados também? Sim ou não? Quem concorda comigo aí? Sim, né, Maurício? O Maurício colocou, Eliseu concordou aqui, que nós estamos praticamente também conectados o tempo todo. O que a conexão full-time, digamos assim, esta possibilidade de estar conectado, traz para nós, para mim e para vocês? Aumenta ou reduz a nossa capacidade de fazer? Quando eu tenho acesso à internet, reduz? Você acha que reduz, Samuel? Vamos lá, vamos raciocinar aqui. A Aline colocou para os dois lados aqui, aumenta e diminui, ambos.
Perfeito, bela observação mais ampla, né? Ó, o Samuel também colocou um ponto de vista mais amplo aqui. A internet facilita tudo para nós, né? E deixa a gente mais acomodado. Perfeito, perfeito. Então, em relação à internet das coisas, gente, as coisas conectadas à internet, elas ganham este viés, digamos assim, para aumentar a sua funcionalidade. Quando você tem um telefone apenas para comunicação, ele está restrito apenas a falar, ligar para alguém. Quando você, digamos assim, atribui ao telefone outras possibilidades, você muda o nome do telefone para smartphone. Ou seja, ele ganha um rótulo de telefone inteligente, porque aumenta a funcionalidade. Eu consigo dar mais utilidades ao telefone. Eu posso usá-lo como GPS, eu posso usá-lo para falar com alguém, me comunicar por áudio, vídeo. Eu posso usá-lo para entretenimento, eu posso assistir um filme, posso assistir um vídeo, enfim, posso assistir uma aula. Ou seja, eu aumento a funcionalidade desse dispositivo através desse recurso da conectividade. Então, quando nós, né, pessoas, eu, vocês, nós, a sociedade, o mundo está conectado, isso aumenta a possibilidade das pessoas poderem fazer mais, não significa que farão, né? Porque se você direcionar o tempo apenas com questões voltadas à distração e entretenimento, você não vai fazer mais. E aí a pergunta que eu faço agora é outra, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um dispositivo IoT, que é o acrônimo, né, de Internet of Things, né, Internet das Coisas, e tirarmos a internet, o que sobra deles? O que você faz com o smartphone hoje sem a conexão com a internet? Ele se torna melhor ou pior? Pior, correto? Estou falando do smartphone. Agora eu vou refletir em conjunto com vocês. Então, tira a internet de nós, Samuel, Mateus, Marcelo, e o que nós nos tornamos hoje sem o recurso da conexão? Nós nos tornamos mais úteis ou nós nos tornamos um pouco menos úteis sem a internet? Alguém melhora a produtividade hoje sem internet, em termos de capacidade, em possibilidades, falando agora sem o duplo sentido. Sendo bem verdadeiro e reflexivo, é exatamente isso, Heitor. Quando a gente hoje perde o acesso à internet pela dependência ou codependência que nós passamos a ter, a nossa funcionalidade também diminui. Então, aí, para a gente sintetizar esse raciocínio, então, entre internet das coisas e pessoas conectadas à internet, sem internet, todos nós nos reduzimos a coisas. Olha que coisa terrível. Porque, infelizmente, hoje, né, eu posso dizer para vocês em primeira pessoa, agora estou refletindo por mim. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, há 25 anos atrás, eu não tinha o recurso da internet para me ajudar a montar o conteúdo da aula, que hoje está extremamente fácil, em termos de localizar conteúdo, não utilizar, porque tem conteúdo que muitas vezes não serve para nada. Mas, por exemplo, eu consegui aqui, com 4 janelas abertas, o assunto do semestre inteiro. Eu só preciso digerir, separar e trazer para vocês. Para eu fazer isso numa enciclopédia impressa, né, num material tradicional de uma biblioteca, eu precisaria aí talvez de uns 2 ou 3 dias para pegar o conteúdo do semestre inteiro. Eu consegui isso tudo aqui em 15 minutos, abrindo essas guias. Obviamente, já tinha feito isso hoje à tarde. Tá ok? Então, a convergência tecnológica. Então, olha, eu dei esta volta passo a passo,
exemplo a exemplo para que a gente chegasse a um contexto aqui, né? Então, a convergência tecnológica, ela traz exatamente isso, aumentar possibilidades. Porém, quando fazemos o exercício contrário e perdemos esta conexão, o que acontece? Nós perdemos funcionalidade, porque todos nós estamos dependendo muito deste recurso, porque a convergência é um termo, tá, gente? Isso não é mais uma tendência, é uma realidade do momento. Todo mundo, todas as tecnologias estão convergindo para a conexão. Então, nós precisamos nos preocupar hoje mais com a conexão do que apenas com a tecnologia. Porque a tecnologia, para ter funcionalidade hoje, ela precisa estar conectada. E aí, eu vou citar uma situação aqui para compartilhar com vocês também. Deixa eu só ver aqui o que o Samuel postou aqui no chat. Concordo com você, Samuel. Porém, vale aqui uma observação também importantíssima, tá? Estudos, acompanhamentos, pesquisas nesses últimos 20 anos já comprovam, tá? O uso da tecnologia não nos torna, não melhora o nosso desempenho cognitivo, não melhora, né? Pode até facilitar, mas não melhora, não nos torna melhores do que quem usa, digamos assim, o método tradicional. É que a grande maioria hoje utiliza também recursos tecnológicos. O que nós temos como concreto, como fato, né, comprovado cientificamente, é que a tecnologia traz possibilidades, mais possibilidades, mas o resultado final ainda é o mesmo, tá? Quando se compara hoje o aprendizado, o desenvolvimento do intelecto humano através de recursos tecnológicos, ele não é pior, mas também não é melhor. Ele é exatamente o mesmo, tá? Então, ainda isso não disparou, digamos assim, não aumentou nenhum grau de intelecto a mais para nós, não. Então, o desenvolvimento humano continua o mesmo, o que se tornou um pouquinho mais posso dizer que mais rápido, mais fácil, mas em termos de resultado final, acaba dando na mesma. Não somos melhores do que a nossa geração anterior porque temos a tecnologia, viu? Só para a gente poder pontuar. Isso cientificamente está comprovado. Mas voltando à convergência tecnológica. Então, nós vimos aqui que a tecnologia é importante, sim. Os sistemas de informação e a tecnologia, todos estão usando a convergência tecnológica. Mas olha o que eu vou mostrar para vocês aqui sobre a questão da codependência das conexões. Já volto aqui, só um minutinho que eu vou colocar para vocês também, né? Só pegar uma... É que o Google não... Se você abre isso 3 vezes ao dia, ele já não mostra na mesma sequência. Só quero localizar aqui o mesmo link que eu abri, que a imagem era bem interessante, para a gente poder refletir também sobre essa questão aqui da convergência e o quanto a gente está mais, não digo dependente, não, mas o quanto a tecnologia é importante, mas a conexão que dá funcionalidade a ela também é. Então a gente precisa observar isso com muito cuidado. Uma coisa sem a outra hoje não adianta. A internet das coisas sem internet é só uma coisa, e nós, sem internet, perdemos também muito da nossa capacidade. Gente, eu não estou localizando aqui o mesmo link, mas eu vou abrir qualquer um, porque ele serve em relação ao motivo aqui, né? Ao tema. Muito pequeno, eu queria uma coisa maior aqui. Não gostei. Espera aí que já continuamos aqui. Eu só estou localizando que, infelizmente, eu não estou achando o mesmo link aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui no G1. Tinha visto isso hoje, eu usei isso de manhã.
Já retomo aqui com vocês. Não era o que eu queria, mas está valendo, vai. Vou compartilhar a tela rapidinho, só para mostrar isso para vocês e retorno aqui, porque eu estou gostando da interação pelo chat, que assim eu tenho vocês participando comigo, eu sei que vocês não vão dormir aí, tá? E me deixar aqui até o final. Vamos lá, compartilhando aqui rapidinho, que já que falamos de convergência tecnológica, a importância o quanto esta chamada convergência está presente e determinante nos sistemas de informação, vamos observar, então, aquela teoria da vovó e do vovô, né? De guardarmos todos os ovos na mesma cesta. Compartilhei a tela e estou abrindo aqui. Eu queria a manchete do G1, mas já não está aqui. Bom, não sei se vocês acompanharam esta notícia nas últimas semanas, tá? Isso aqui aconteceu no dia 11 de março, tá? Recente, é coisa de... Tudo bem, vai praticamente um mês atrás, né? Incêndio em data center destrói milhares de sites, tá? A reportagem aqui não está do jeito que eu gostaria, porque ela se refere apenas a sites, tá? E isso não corresponde ao conteúdo na íntegra do que eu gostaria de falar para vocês, né? A OVH é o maior provedor de computação em nuvem da Europa e fica em Estrasburgo, na França, né? E o que acontece? O que houve com a OVH no dia 11 de março? Ela teve no seu data center maior aqui nessa região leste da França, né, em Estrasburgo, um incêndio que praticamente destruiu boa parte dos seus servidores. E assim, gente, um data center de uma empresa de computação em nuvem é algo muito, mas muito grande, né? Ali tem investimento de milhares e milhares de dólares. E no caso da OVH, né, nós não temos aí mais desdobramentos, né? Porque o que acontece? A análise pericial, a parte de investigação, né? O que nós temos são informações apresentadas pela mídia internacional, e é isso que nós temos até hoje. Não temos nenhum detalhe em termos de minúcias, né? Alguma questão aí que direcione para algo que não tenha sido apenas um acidente. Mas vamos lá. Aonde eu quero chegar? Nós falamos aqui da internet das coisas, da convergência tecnológica e como a internet é determinante nisso. Quando falamos de convergência, o que tem em comum em tudo que nós estamos falando aqui? A internet, as conexões. Então, se a tecnologia é o alvo dos nossos estudos, e sistemas de informação também a tecnologia fora, sem esta conexão, ela não serve mais para quase nada. Então, nós estamos hoje falando de um assunto que é a tecnologia, que é o dispositivo, mas que o meio pelo qual ele trafega, que ele opera, que é a internet, é determinante. Então, assim, se um incêndio, né, num data center, e aí eu preciso primeiramente lembrar aqui para vocês, né, que estão no primeiro módulo, e eu tenho que tomar cuidado com as minhas falas. O que é um data center, gente? Data center, traduzindo de forma literal, é um grande centro de dados. Por exemplo, tudo que nós temos aqui, as contas, né, de vocês no Microsoft Teams, as turmas, as salas, todos esses formulários de frequência que eu gero toda semana, todos os professores fazem isso fica armazenado aonde? No smartphone de vocês, no meu notebook aqui em casa, no Google, aonde estão armazenados todos esses dados que centenas de professores geram todos os dias, né?
Cada mensagem que vocês colocam no chat aí fica gravada aonde? Essas aulas que eu gravo todos os dias, né? Estamos gravando, gerando um arquivo diariamente, pelo menos 4 ou 5 aulas por dia, aí, ou mais, né? Gerando arquivos aí em média de 300 a 400 megas todos os dias. E isso fica armazenado aonde? Alguém tem alguma ideia? Deixa eu voltar aqui. Aonde fica armazenado isso aqui? Samuel, Arthur? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui no Teams é salvo aonde? Alguém se aventura a dar um pitaco? Boa, Alexandre. Boa, Alexandre. Perfeito, Alexandre, Matheus. Justamente, a Microsoft, ela tem os seus data centers, os seus centros de dados, né? E ela armazena tudo isso. Por esse motivo também é que no início deste... Deixa eu abrir aqui novamente, né, para poder voltar e me conectar com vocês de forma visual. Por isso que neste início do semestre, a Microsoft nos notificou informando que não manteria as gravações por mais de 2 semanas, porque ela está sofrendo o quê? Um volume de dados armazenados em seus data centers numa proporção muito grande. Não são somente as ETECs que utilizam o Microsoft Teams, são empresas, são universidades, isso no Brasil e no mundo. Então, o data center da Microsoft são o quê? Os grandes centros de dados da Microsoft. São servidores que estão armazenando esses dados aonde? Em nuvem. O que é o conceito de computação em nuvem? Tudo isso faz parte da nossa aula aqui. E como estamos falando de convergência, uma palavra nos trouxe todas essas reflexões. Para falar de convergência, de sistemas de informação conectados, eu tive que chegar aqui em data center e falarmos aqui de computação em nuvem. Porque a computação em nuvem significa que esses dispositivos, esses data centers, disponibilizam esses assuntos, esses conteúdos, para serem acessados através da internet. Quando eu armazeno conteúdos, né, em servidores que vão disponibilizar isso para a internet, eu tenho a classificação de computação em nuvem, tá? Ou também do inglês cloud computing. Que fique claro, não há absolutamente nada nas nuvens, tudo bem, gente? Não há servidores na nuvem, isso são metáforas. Computação em nuvem não significa que lá em cima, né, na nossa estratosfera, acima das nuvens, você tenha bancos de dados, computadores conectados com cabo, não é isso. Chama-se computação em nuvem, porque nós representamos, digamos assim, icônica, simbolicamente, a internet pelo símbolo de uma nuvem. Então, tudo aquilo que está na internet hoje está armazenado em servidores de nuvem. E a OVH é o maior provedor de nuvem da Europa, e ele sofreu um incêndio dia 11 de março. Isso significa que boa parte do conteúdo que estava lá foi perdido. Foi perdido. E uma coisa que fica muito clara, né? Professor, mas não tem backup? Tem backup. Porém, até os setores de backups também foram danificados. Então, não se sabe ainda a dimensão do estrago. A OVH, eu estou citando aqui um exemplo de um acidente, né? Que pode ter sido natural ou causado, que aconteceu agora há praticamente um mês. E eu confesso a vocês, turma, que fiquei um pouquinho surpreso com o que aconteceu, não pelo fato de ter sido um incêndio, mas pela maneira como o contrato de tratamento de desastres, né, dentro de sistemas de informação, computação em nuvem, no contrato de adesão do serviço tem um termo de tratamento de desastres, né? Então, por exemplo, o que é um desastre? Por exemplo, um atentado terrorista é um desastre. No dia 11 de setembro, o atentado terrorista do 11 de setembro, né?
117 empresas deixaram de existir naquele dia, porque no World Trade Center, 2 torres, né, os 2 prédios, tinham data centers de um lado e backups na outra torre. Quando as duas torres caem e explodem, acaba com tudo, além do prejuízo humano, né, vidas ali, muitas pessoas faleceram ali, 117 empresas também pararam, deixaram de existir, porque os arquivos originais estavam em uma torre e os backups em outra. E aqui na OVH, provedor em nuvem francês, isso não acontece, né? Não perdemos empresas, mas perdemos partes importantes de informações das empresas que tinham seus dados armazenados lá. E aonde eu fiquei assustado e estou compartilhando isso com vocês, né? Porque a grande maioria das empresas associadas à OVH não tinham conhecimento detalhado dos seus termos contratuais. E no contrato da OVH, que isso foi, eu não consegui localizar a reportagem na íntegra aqui, né? Porque a primeira vez que eu trouxe isso em aula com outras turmas aqui no horário da manhã, eu cheguei a mostrar esta parte da reportagem, aonde o contrato, o próprio diretor executivo da empresa alega que os seus clientes não têm conhecimento do contrato, no seguinte sentido: o acionamento dos termos de tratamento de desastres, quem tem que fazer são os clientes. E aí tem um problema muito sério, muito sério. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se não passaram, vão passar. Quando nós temos algum problema na nossa rede local, né, você pode usar aqui o suporte da Microsoft. Por exemplo, você clica no ícone do suporte no teu computador e ele faz uma varredura nas propriedades de rede do teu equipamento para verificar o que está acontecendo com a tua rede. Muitas vezes você está sem internet por algum probleminha de configuração no teu IP, algum reconhecimento, alguma coisa simples. Mas, às vezes, esse simples não é tão simples e ele não consegue resolver. Aí, o que ele diz para você? Contacte o nosso suporte online. Mas como é que você vai contatar o suporte online se você está sem conexão? Então, é o que eu estou querendo dizer aqui em relação à OVH. Como é que os clientes vão conseguir acionar o tratamento de desastre se as suas contas de e-mail estão inativas, porque simplesmente o data center pegou fogo? Então, essa história ainda vai virar filme, porque, assim, os clientes, e não é, eu não estou falando de pessoa física, gente. A OVH significa o maior provedor de nuvem da Europa. Para quem não acompanha a geopolítica internacional, a Europa é um bloco comercial organizado, e entre aspas, não digo fechado, né, mas organizado para ser competitivo ao mercado asiático e competitivo ao mercado americano. Então, veja bem, órgãos governamentais da Europa, franceses, russos, portugueses, belgas, vários órgãos governamentais tinham seus backups lá. Justamente por quê? Porque os outros 2 concorrentes da OVH são norte-americanos, que é a Amazon, a AWS, que é hoje o segundo maior provedor de nuvem do mundo, só perde para o Google, também é americano. A Microsoft Azure, que vocês têm acesso aqui pela conta institucional, é norte-americana. Então, hoje, o que acontece? Há uma disputa comercial, tecnológica e econômica. O bloco europeu decidiu não colocar os seus dados nem no Google, porque é norte-americano, não colocou também na Azure, porque é da Microsoft e é uma empresa norte-americana, e também optou por não colocar na AWS, que é a Amazon Web Services. E aí, fortaleceram, inclusive o governo francês sempre fortaleceu e muito a OVH. E ela sofre um incêndio 2 dias após, preste atenção, 2 dias após abrirem o seu capital na Bolsa. 2 dias antes do incêndio, ela colocou ações pela primeira vez na Bolsa francesa. 2 dias depois, ela sofre um incêndio nesta proporção
Detalhe, a Rússia, leste europeu, tem vários órgãos governamentais com backups na OVH. Então, assim, nós temos hoje um acidente tecnológico que, através da convergência tecnológica, gera um incidente diplomático de uma proporção assim que a gente nunca viu. Eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão do que eu estou falando em relação ao que estamos tentando trazer aqui desde o começo da aula. Peguei exemplos simples, um smartphone, o NSA aqui da escola, o Microsoft Teams com aula, mas imagina os bancos de dados de países com backups governamentais numa nuvem que pega fogo, não a nuvem, mas os servidores, e não está conseguindo recuperar isso. Porque as contas de e-mail que dá acesso estão inativas porque o servidor caiu. Gente, isso é surreal, isso vai virar filme. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão me acompanhando aí? Então, Marcelo, respondendo a sua pergunta aqui. Quando acontece esse tipo de ocorrência, Marcelo, não significa que perde tudo que está armazenado, porque, assim, aí entra, né, a questão da arquitetura do serviço, né? Não é possível que uma empresa do porte da OVH concentre todos os seus recursos num único local, tudo bem? Ela tem outras filiais na Europa, não é somente lá. Mas para que os usuários consigam restabelecer o contato, precisam acessar dados que estão nos servidores que pegaram fogo e eles não conseguem mais. Porque como é que eu posso acessar um e-mail que deixou de existir porque o servidor que dava acesso a ele pegou fogo? Era local ali. Então, estamos vivendo uma questão assim que, infelizmente, né, não posso dizer aqui que, não vamos dizer que foi algo mal projetado, porque pode parecer até meio leviano da minha parte, né? Porque é algo grande demais. É o maior provedor da Europa. Ele compete com Google, repito, Google, Amazon e Microsoft. Não é brincadeira, mas mesmo assim, boa parte dos seus clientes não estão conseguindo restaurar os backups porque os e-mails estão inativos. Como eles vão resolver isso, eu não sei. Enfim, até onde nós conseguimos acompanhar pela mídia, essas informações que nós temos, né? Causa estranheza, porque ocorre o incêndio 2 dias após a OVH colocar as suas ações pela primeira vez na Bolsa de Ações francesas, né? Mas não é assim que funciona, Marcelo. Geralmente, arquivos em nuvem, eles não possuem backups centralizados no mesmo lugar, eles possuem arquivos, os backups em outro lugar. Por exemplo, né? Quando vocês acessam o Google aqui no Brasil, por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vai ser possível mostrar isso para vocês em aula, tá? Vamos ver se aqui na Microsoft, Microsoft Teams permite isso para mim. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Traçar a rota do Google. Opa. Um comandinho que a gente utiliza aqui no computador, no prompt de comandos, que você chamado tracer, né? Que você traça a rota de um acesso que você faz. Deixa eu ver se aqui pela plataforma eu consigo compartilhar isso com vocês, se ele não bloqueia, tá? Para vocês poderem saber qual é o caminho que vocês percorrem para acessar um servidor Google. Durante um bom tempo, o nosso acesso ao Google era direto a um banco de dados na Argentina. Então, assim, quando colocamos google.com.br, o domínio é brasileiro, mas está num servidor argentino. Para que vocês tenham uma ideia, durante um bom tempo,
o nosso acesso ao Intragov, que é um portal de acessos governamentais aqui no Brasil, que é uma rede por satélite que dava acesso à internet para nós lá atrás, 2009, 2010, ele era roteado num servidor canadense. Como assim roteado? Ele fazia uma passagem num servidor canadense para que a gente pudesse acessar via satélite a internet por um portal do governo chamado Intragov. Então, assim, não é direto, tá? Esse tipo de acesso não é direto. E a mesma coisa se dá com computação em nuvem. Você tem os dados armazenados em um local, mas ele está, os backups, em outro local, né? Que, infelizmente, aqui eu não vou conseguir fazer isso aqui na plataforma, ele não vai dar. Acho que não permite, aqui é uma questão de segurança. Comando tracer, deixa só que eu testo aqui com vocês para a gente poder exemplificar isso aqui. Só um minutinho, peraí, um instantinho só. Ah, ele bloqueia. Chatão. Eu não consigo aqui com vocês, não adianta. Aqui na plataforma ele não deixa. Eu queria compartilhar com vocês aqui o acesso. Deixa eu ver se eu vou até o final aqui, só um minutinho. Ah, não deu certo, pessoal. Eu queria simplesmente acessar aqui com vocês o Google através do comando tracer-rt, né? Usando o prompt de comandos aqui do DOS, para que eu pudesse traçar o tracer é o seguinte, traçar a rota. É um comando que a gente utiliza no prompt de comandos aqui do DOS, mas a plataforma, como eu estou em aula, por uma questão de segurança, bloqueia, que ele mostra todo o roteiro, o caminho que se faz para acessar um servidor de qualquer lugar. Se você simplesmente digitar tracer-rt, lógico, né, a URL correta, você chega em qualquer site, em qualquer servidor aqui, só que pela aula não dá. Pergunta aqui da Tainá, sobre Deep Web, como assim a Deep Web, Tainá? O que tem a Deep Web com esta questão aqui? A Deep Web, Tainá, é uma outra questão. Deep Web... Então, vamos lá. Primeiramente aqui, só para antes de entrar na questão da Deep Web aqui, que eu gosto desses assuntos transversais, mas eu preciso fechar esse assunto aqui e já volto para você, viu, Tainá? Porque eu gostei da pergunta para a gente não perder o raciocínio aqui, só isso. Em relação à importância da convergência tecnológica nos dias de hoje, falei aqui de internet das coisas, o quanto, né, esses dispositivos que nós temos hoje dependem da internet, e acabei pegando um exemplo mundial agora, continental, envolvendo vários países, porque a Europa, o bloco europeu, comercialmente, politicamente se une para poder ter um pouco mais de autonomia, porque nós temos hoje uma força dos tigres asiáticos, né, os países asiáticos que estão muito fortalecidos diante do poderio econômico e tecnológico da China. A Europa sempre foi, digamos assim, um bloco forte, mas nunca tão unido, e hoje eles têm os seus próprios servidores aqui. Porém, a convergência, onde tudo conectado, porém, caiu, pegou fogo. Então, vocês perceberam a dependência que nós temos hoje das conexões. Né? E aí, claro, né, para quem for pensar nisso em termos de empresa, não dá mais para você também ter um pacote de nuvem e não prestar atenção no contrato, no que se diz respeito
a tratamento de desastres, tá? Nesta cláusula de tratamento de desastres, ali entra incêndios, terremotos, atentados terroristas, porque desastre compreende a todo esse contexto. É muito importante, ninguém observa esse tipo de coisa, eu tenho certeza que nenhum departamento jurídico de nenhum país que tinha contrato, né, com a OVH parou para observar que o usuário, cliente, era responsável por ter que acionar o termo de reparação de desastres. Olha que coisa engraçada, olha o rolo que está dando, tudo bem? Então, eu não sei se eu consegui, a partir desses exemplos, né, internet das coisas, convergência tecnológica, mostrar para vocês o quanto os sistemas de informação hoje estão dependendo da internet e da conexão. Perfeito? Esse foi o objetivo da nossa fala de hoje. E aí tem a pergunta aqui da Tainá, que está um pouquinho paralelo a isso, não está diretamente ligado, mas eu faço questão de responder. A questão da Deep Web, Tainá, Deep Web, ela é uma seção da internet que não é classificada, que não é indexada. A World Wide Web, WWW, ela é uma seção gráfica da internet que é disponibilizada para todos nós. Todos os sites que estão disponíveis para acesso na World Wide Web, e a World Wide Web foi criada por um professor, tá, estadunidense, né, que é vivo, tem aí hoje acho que 69 anos, chamado Tim Berners-Lee, que não cobrou nenhum centavo. Ele criou essa estrutura que está aqui hoje para nós utilizarmos, a World Wide Web, e disponibilizou gratuitamente. Olha isso, né? Esse cara ainda vai virar filme, porque nós temos hoje no Piratas do Vale do Silício a história da microinformática sendo retratada ali, né? Não só toda a história, mas parte da história da microinformática, ela é tratada no Piratas do Vale do Silício. Mas nós temos um personagem vivo hoje na história, que ele é professor do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Massachusetts, Estados Unidos, chama-se Tim Berners-Lee, que ali por volta de 1990, 89 e 90, criou este segmento chamado World Wide Web, e ele não cobrou nenhum real. Se ele tivesse este olhar mais comercial, né, também talvez hoje estaria ali juntamente com a Microsoft, com a Apple, porque ele criou algo que mudou significativamente também os rumos da história da humanidade. Tim Berners-Lee, este sujeito aqui, ó. E já chego na Deep Web, hein? Eu estou falando isso para chegar na Deep Web, hein, Tainá? Não esqueci. Tim Berners-Lee. Só para que vocês o conheçam, né? Pelo menos verem a imagem dele. Não sei se já estão acompanhando minha tela aí. Aqui tem a imagem do Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web. Ele fez isso em 12 de março de 1989. Não é americano, desculpe, ele é britânico, né? E é professor, conforme eu tinha dito aqui, do MIT, né? Do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu só me equivoquei com a nacionalidade dele. Eu falei que ele era norte-americano, ele é britânico. E hoje, se não me falha a memória, está com 69 anos e continua professor do MIT. Se ele tivesse a ideia de ficar milionário ou bilionário, ele teria vendido ou criado alguma taxa, alguma licença, algo do tipo, e estaria vivendo até hoje desta invenção que ele simplesmente disponibilizou gratuitamente. E aí, a partir desse momento aqui, Tainá, em 1989, quando ele cria a World Wide Web, todos os sites que nós acessamos, eles são
catalogados, são identificados e cadastrados. Quem é que faz esse trabalho de cadastrar os sites, né? Hoje, nós temos algumas empresas que fazem isso. A mais conhecida e mais popular de todas e mais poderosa, digamos assim, né, é o Google. O Google hoje é o maior indexador de sites do planeta. Todos os sites que existem que têm um endereço eletrônico, www.algumacoisa.com, está indexado pelo Google ou por outros indexadores. O mais comum de todos é o Google, porque ele tem a maior base de todos, que é o mais, digamos assim, o mais antigo de todos, né? Porém, os sites que não são catalogados, que não foram identificados pelo Google, compõem a chamada Deep Web, ou Web Profunda. Ela não é catalogada, não é identificada. Você não consegue acessar a Deep Web, por exemplo, pelo Google Chrome, ou pelo Edge, ou pelo Firefox, que são os programas de navegação na internet. Por exemplo, eu estou usando aqui o Google Chrome para estar na internet e acessar a aula com vocês. Com o Google Chrome, você não entra na Deep Web. Você precisa de um navegador específico que entenda o protocolo de comunicação desta seção da internet e que não usa indexadores. Não adianta você procurar no Google endereços da Deep Web. Você precisa de um endereço direto, né? O Google não faz catálogo da Deep Web, porque se fosse, não seria Deep Web, tudo bem? E outra coisa também, Deep Web e contravenção, né? Eu não... Hoje, o que eu conheço aqui de navegadores para acesso à internet, o Opera não é. O Opera, ele também... Olha, todos os navegadores que utilizam o mesmo conceito de acesso que o Google Chrome, que é voltado para a World Wide Web, não serve para a Deep Web. Para a Deep Web, o mais comum, aí, o mais popular de todos, né, é o Tor. Entre outros, né? O navegador Deep Web, ou melhor, navegadores, né? Ó, quando você procura aqui na internet, o Tor, geralmente, ele é o mais tradicional, mas ele não é o único, tá? O Tor, o que é o Tor, né? O Tor é um acrônimo, tá, pessoal? Acho que tem um colega de vocês, deixa eu ver quem foi que postou aqui, ó. O Arthur postou aqui no chat, Onion, né? O Tor é um acrônimo de The Onion Router, o roteador de cebolas, né? Exatamente, Samuel. Onion, que significa cebola, e alguém sabe explicar por que o Tor, né, tem faz essa menção, alusão à cebola? Primeiramente, já percebi aqui que tanto o Roberto quanto o Samuel, o Arthur, já tem algum conhecimento sobre isso, mas para os demais que não têm, primeiramente, né, o Tor, né, T-O-R, né, The Onion Router, o roteador de cebolas. Roteador é um dispositivo que roteia acesso à internet. E Tor é o nome do navegador que a gente usa para acessar sites que não são classificados pelo Google. Sites não classificados pelo Google, geralmente a Deep Web trabalha em camadas e a maioria dos acessos se dá através de camadas entrelaçadas. Daí, eu acho que eu estou entrando num conceito que complica um pouquinho. Por que cebola? É uma forma de se referir a esta camada mais profunda da internet. Quando você parte uma cebola no meio, o que você vê? Deixa eu pegar aqui o desenho e vou compartilhar a tela de novo para poder me fazer entender, tá ok, gente? Não tem H, não. É Tor sem H. É T-O-R, The Onion Router. Roteador de cebola. Não tem o H de Hayden escondido, né? E nem a questão do wiki aqui. Mas só para eu poder
terminar esse raciocínio, vou compartilhar de novo a tela aqui e mostrar o logotipo, o logo do Thor, para facilitar o entendimento do porquê da cebola, né? E eu acho que mostrando a imagem vai ficar um pouquinho mais claro para não ficar uma coisa assim tão complicada. Vocês estão vendo a tela aqui? Thor logotipo. Não tem absolutamente nada a ver com o Thor da mitologia ou da Marvel Comics. Pelo amor de Deus, nada. É Thor sem H, tá, gente? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Podem ver minha tela, sim ou não? Só para poder saber se vocês estão me vendo aqui, a imagem. Eu tô Sim. vendo. Sim. Beleza, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é como se escreve o nome do navegador para a Deep Web, o Tor. Esse é o logotipo dele, é uma cebola, né? Tor, do acrônimo The Onion Router, o roteador em formato de cebola. Porque quando você parte uma cebola no meio, o que ela tem? Várias camadas. Então, para você chegar nestes sites que estão dentro da Deep Web, você precisa percorrer várias camadas, porque eles não são classificados e os servidores que dão acesso a ele fazem questão de manter esse aspecto de anonimato, né? E de difícil acesso. Isso é ruim ou isso é bom, professor? Vamos lá. A Deep Web, ela tem um olhar assim, as pessoas que não conhecem a Deep Web acreditam que a Deep Web esteja relacionada apenas à prática de crimes, apenas a questões delituosas. Isso não é verdade, tá? A Deep Web também armazena conteúdos diversos. Por exemplo, tem muitas empresas que, por uma questão de segurança, mantêm alguns backups na Deep Web, protegido por essas camadas, entre aspas, tá? Então, nós temos usos da Deep Web que não são voltadas a práticas criminosas. Agora, existe sim um lado da Deep Web que se aproveita desse recurso, né, da obscuridade, do difícil acesso, para servir como disfarce para praticar os mais variados tipos de crime, e aí dos mais variados e hediondos, tá? Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de crianças, cara, pedofilia. Então, você tem usos muito positivos da Deep Web, sim, mas você tem algumas questões na Deep Web que são complicadíssimas. Inclusive, há uma divisão na Deep Web. A Deep Web, digamos assim, usada para fins até acadêmicos, né? Para algumas empresas também ocultarem seus bancos de dados por uma questão de segurança, esse lado da Deep Web não é considerado negativo. Agora, tem um outro lado, né, que no meio da tecnologia nós chamamos de Deep Dark Web, que é o lado obscuro da Deep Web, que aí sim é onde você tem leilões. Por exemplo, boa parte dos vazamentos de dados que acontecem hoje em dia em alguns órgãos governamentais, esses dados que são vazados, eles são leiloados na Deep Web. Redes de pedofilia né, compartilham imagens, compartilham uma série de coisas aqui pela Deep Web. Tráfico de armas, tráfico de drogas. E aí, vale lembrar também que, da mesma forma que a criminalidade faz uso da Deep Web para poder se camuflar nesse segmento, já tem muita gente que foi presa dentro, sendo localizado aqui na Deep Web, tá? Esse formato do Tor, usando camadas, além de usar várias camadas, gente, usam camadas criptografadas. O navegador aqui, o Tor, ele é extremamente complexo. Além de trabalhar com múltiplas camadas, cada uma delas trabalha com protocolos de criptografia. Mesmo assim, várias redes de tráfico de armas, drogas e pessoas já foram identificadas e localizadas, mesmo com todo este aparato. Então, que fique claro
existe sim alguma possibilidade de você conseguir obter êxito praticando algumas questões delituosas aqui na Deep Web, mas nada é 100% perfeito, tá? Muitos vão presos sim, porque em algum momento são localizados. Porque existem programas, gente, usados para práticas de pesquisas, né? Pesquisas periciais, softwares investigativos que são algoritmos. Algoritmos são códigos que são programados para fazerem uma determinada função eternamente, ininterruptamente. Então, por exemplo, você comete um crime ou acessa um servidor indevido em algum lugar e alguém conseguiu, né, detectar um número de IP ou alguma identificação tua. Isso vai para um banco de dados e fica lá. Pode passar um ano, 2, 10. Um dia, se você acessar alguma rede que estiver sendo monitorada por algum algoritmo de segurança e algum dado seu coincidir com alguma informação que foi armazenada numa base de pesquisa pericial criminal e você for localizado, você é preso em questão de horas, cara. E a maioria dos cybercriminosos são pegos dessa maneira. Eles não são pegos em flagrante. Flagrante digital não existe, né? A não ser quando o cara é muito ruim, muito amador, né? Aquela galerinha que conseguiu acessar as conversas do Sérgio Moro com o procurador, o Dallagnol, né? Conversas da época da Lava Jato, que foi, enfim, eles não foram hackers, né, especialistas. Ali foi uma curiosidade, eles encontraram uma falha, né? Nos arquivos da secretária eletrônica, se não me falha a memória, e conseguiram resgatar aquelas informações, mas não eram especialistas nesse tipo de coisa. Tanto é que foram localizados na sequência e, enfim, não sei se estão presos até hoje por não terem antecedentes, não sei, mas foram localizados assim com uma facilidade muito grande. Por outro lado, alguns dos maiores criminosos virtuais aí da história foram presos não praticamente quase 10 anos depois, porque acharam que, por exemplo, poderiam acessar aquilo que não seriam pegos, mas os algoritmos continuam rastreando, né? Esse é um assunto para muita profundidade, mas tem uma categoria de programa chamados sniffers, né? Sniffers, do inglês farejar. O que faz um cão farejador? Ele fareja. Então, se você der para ele farejar, por exemplo, algo que ele foi treinado para localizar, ele aonde ele estiver e ele encontrar aquele cheiro, ele localiza. Assim é um cachorro, por exemplo, farejador que localiza drogas. Ele é treinado para farejar aquele odor. Os softwares, né, os algoritmos farejadores, que é uma metáfora, eles são programados para localizarem tipos de dados e comportamentos. Quando eles localizam, eles monitoram. Porque aonde há fumaça, há fogo. Então, assim, para quem tem curiosidade aqui sobre a Deep Web, né? Deixa eu voltar aqui a tela para a gente ir encerrando a aula. Repito, tá, gente? A Deep Web não tem absolutamente nada de errado com ela, né? Você tem ali um lado da Deep Web, sim, que é usado para práticas de crimes. E um outro lado positivo da Deep Web, por exemplo, em países, né, onde existem restrições para a internet, por exemplo, Irã, Coreia do Norte, a China, onde você não tem esta liberdade para acessar os conteúdos que você quer, aonde, por exemplo, o Google e boa parte da internet ela é filtrada, para que você possa fazer um uso sem esses filtros, você recorre a um navegador e faz o uso de uma Deep Web. Aí você consegue acessar o que você quiser sem ser monitorado pelo governo local. Para quem não sabe, tá? Para quem vive em ditaduras políticas, e hoje nós temos algumas no mundo, né? Não digo ditaduras, mas onde você tem sanções, né? A própria China, o Google na China tem filtro, no Irã, Coreia do Norte, e são os países mais tradicionais, mas nós temos outros, né? Algumas repúblicas da gestão, a leste europeu, alguns lugares com governos mais fechados, a internet não é aberta, você acessa só o que tem permissão para ser acessado. Em lugares assim, a Deep Web passa a ser uma
alternativa de liberdade, porém, também pode ser usado para a prática de crimes. E aí, uma fala que também eu costumo dizer em aula, né? Me diga com quem andas, vovó já nos dizia isso, né? Me diga com quem andas, que eu lhe direi quem és. Lembra disso, dessa frase da vovó? Então, a gente acrescenta aqui sobre hábitos na internet, me digas por onde andam, que eu lhes digo ainda mais, né? Então, tomem cuidado por onde vocês navegam, tomem cuidado, tá ok? Pessoal, Tainá, espero ter respondido aí sobre a Deep Web. Esse é um assunto, esses assuntos que são paralelos à aula, eles acrescentam conteúdo para nós, tá? Porque estamos falando de sistemas de informação. A Deep Web também contém vários sistemas de informação. Então, a pergunta que você fez também nos ajudou a reforçar o conteúdo aqui. Tudo bem? Sim, tem muita coisa hoje já disponível, né? E tem muita coisa que não está disponível, tá? Mas por isso que a gente tem que procurar se informar sempre. E se vocês quiserem acessar a Deep Web, procurem acessar os locais que não são, digamos assim, direcionados para essa questão delituosa, porque não é legal ser localizado ou ter um IP localizado num lugar como esse. Isso pode, digamos assim, não te gerar problemas, mas pode lhe fazer ser acompanhado depois por um bom tempo, onde você pode depois ser... Seus hábitos na internet já são, né, digamos assim, mapeados, né? O Google acompanha isso, né? Todos os sites que você acessa estão catalogados pelo Google, ele sabe que você acessou. Na Deep Web é a mesma coisa, se você estiver sendo monitorado por alguma coisa, lá você fica, né? Mas, enfim, isso aqui é assunto para outra aula. O assunto de hoje era falar sobre a convergência tecnológica e a importância disso hoje para os dias atuais em relação a sistemas de informação. Citei o exemplo aqui do incêndio nos servidores em nuvem da OVH, para que a gente atente que a convergência tecnológica é um recurso muito importante, mas que quando a gente perde algo que está tudo no mesmo lugar, muita gente perde. Então, temos que tomar cuidado com aquela velha frase também da vovó, de cuidado ao guardar todos os ovos na mesma cesta. Perdeu um, perdeu todos. Tudo bem? Não sabia dessa informação, Arthur. Depois eu vou me informar a respeito aqui. Eu não tinha esta informação, não. Bom, senhores, vou encerrando por aqui, tá ok? Na sequência, eu disponibilizo para vocês o formulário aqui para a frequência. Na sexta-feira, nós voltamos aqui com a parte de IMC. Em manutenção, com o professor Alexandre, a gente vai também conectar o projeto da parte de suporte e a gente vai procurar dando forma para isso, tudo bem? Então, se não tiverem nenhuma pergunta, vou encerrando aqui a nossa gravação, agradecendo vocês pela atenção, pela participação.